Muito boa noite. Queria, Bezrat Hashem, hoje falar com vocês sobre um tópico inédito e que ele, muitas vezes, obviamente que sem querer, a gente dá pouca relevância a ele. Não é algo novo, mas é um tópico que a gente conhece e às vezes, justo por a gente conhecer o tema, nós acabamos, sem querer, não dando bola para ele. Uma vez contam que um dos grandes homens que houve na história recente do nosso povo era chamado Rebbe de Ponovitch, Rav Kahneman, que fundou a Yeshiva de Ponovitch, onde hoje se situa em Bnei Brak, em Israel. Ele angariava fundos para a Yeshiva, ele cuidava da parte financeira da Yeshiva, e ele trabalhava tão bem. E fora que ele era um grande Talmid Chacham, um grande sábio, ele ainda assim, ele tinha o dom de arrecadar fundos para a Yeshiva de uma forma muito nobre. E uma vez perguntaram de onde a gente pode provar que não existe vida na Lua. Alguém falou, porque se tivesse vida na Lua, o Rav Kahneman teria ido lá na Lua para angariar fundos para a Yeshiva de Ponovitch. O fato que ele nunca foi para lá, certeza é porque não tem vida na Lua. Mas eu queria aproveitar disso que uma das histórias que tem com esse grande homem, uma vez ele foi arrecadar fundos para a Yeshiva e era um homem muito bem sucedido financeiramente. De repente o Rav de Ponovitch chega lá, esse homem fala: estou pronto para dar um cheque recheado, no bom português, e com uma ressalva. Isso o Rebbe de Ponovitch, claro, quem está dando escolhe. Falou: eu dou para um lugar onde não usam kippah. Se usarem kippah, eu não concordo e eu não dou. O Rebbe de Ponovitch pensou, falou: deal, negócio fechado. Falou: certeza? Ele falou: claro. Aceitou o cheque e falou para o homem: eu vou dar esse cheque não para a minha Yeshiva de Ponovitch, porque lá eles usam kippah, mas para uma escola de meninas, Beis Yaakov, Beit Yaakov, aquela rede mundial de escolas, meninas religiosas, chamada Beis Yaakov para os Ashkenazim, ou Beit Yaakov para os Faradim, tanto faz, aquele nome de rede de escolas de meninas religiosas ao redor do mundo. Onde o homem falou: é verdade. E aceitou, deu a doação, Rav Ponovitch se virou. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque, na verdade, hoje queria falar um pouquinho não sobre o Rebbe de Ponovitch, não sobre Tzedakah e não sobre Yeshiva de Ponovitch, mas sobre o último episódio, o segundo episódio de Rebbe de Ponovitch foi: eu vou pegar a Tzedakah e dar para um lugar que não tem kippah, escola de meninas. Sobre isso eu queria falar um pouquinho hoje. O shiur hoje é um pouquinho sobre mulheres dentro da Torá Kedoshá. Óbvio que o shiur se relaciona a homens e a mulheres também. Mesmo que a gente vai falar sobre o tópico mulheres, especialmente nós homens temos que escutar isso. As mulheres vão escutar de qualquer jeito, porque se refere a elas, mas tem muito, muito a ver com nós do sexo masculino. É o seguinte: em Parashat Vayera tem algo muito curioso. A gente fala sobre o primeiro dos patriarcas, melhor conhecido como Avraham Avinu. Avraham Avinu, como a gente sabe, era um homem que, na verdade, a gente tem algumas qualidades que a gente conhece dele. Eu vou mencionar poucas, devido ao tempo e à necessidade. Avraham Avinu conheceu a Kadosh Baruch Hu com 3 anos de idade e desenvolveu, aprimorou essa Yediat Hashem, esse conhecimento de Hashem, por 37 anos, até chegar aos 40 anos, está completamente imbuído de estar certo que existe um único Deus no mundo. A gente sabe que Avraham Avinu foi chamado por Hashem Avraham Ohavi, Avraham o meu querido. Chamar de Habib, de querido, tudo bem, mas Hashem chamar a pessoa assim, tem que ter no português muita moral. Avraham Avinu se jogou na fornalha de fogo, estou trazendo alguns episódios de Avraham Avinu, vamos ver por que daqui a um segundinho. Ele se jogou na fornalha de fogo contra Nimrod, ele tinha tanta certeza que Hashem existe. Avraham Avinu teve 10 testes
que fizeram dele Avram para Avraham Avinu, e um dos testes a gente sabe que foi a Kedat Yitzhak. Ou seja, de uma forma muito sucinta, Avraham Avinu teve uma jornada de vida cheia de testes e de provas dele para Hashem, que ele estava convicto, depois de 37 anos de procurar Hashem, ele falou, estou convicto e o que Hashem mandar eu faço. Fato é que, mais uma vez, Hashem chamou ele de Avraham Ohavi, Avraham, o meu querido. Agora, se a gente fosse fazer uma pergunta de vestibular da FUVEST, por qual dessas opções Hashem escolheu Avraham Avinu, ou decidiu chamar ele Avraham Ohavi, Avraham, o meu querido? 10 testes, por ele ter ido procurar Hashem, por Akedat Yitzhak, pelo quê? Por ter casado com Hagar, a pedido de Sará, mesmo que ele não queria. Pelo que Avraham Avinu atingiu o posto de ser chamado por Hashem Avraham Habibi Entak, meu querido. Por quê? Qual dessas opções seria a verdadeira na provinha da FUVEST? A verdade é que se a gente for olhar, a Torá conta pra gente, a Torá fala que isso tudo foi top, não top, topíssimo, maravilhoso, porém, vírgula, a Torá conta pra gente que Avraham Avinu foi escolhido para ser o patriarca do povo por uma razão que não é nenhuma destas mencionadas. Então, qual é a razão? Diz a Torá Akadoshá em Parashat Vayera taxativamente, não precisa de nenhum comentário, está escrito explicitamente no Pasuk, Lema'an Asher Yetzaveh et Banav. Porque eu sei, Avraham Avinu, que você e sua esposa Sará vão dar continuidade ao que vocês fizeram. Ou seja, eu, maiúsculo, Hashem, escolhi você, Avraham Avinu, não pelos 10 testes, não por Akedat Yitzhak, não por ter quebrado idolatrias e me revelado ao mundo, também é um sanduíche. Mas a cereja do bolo, a razão mor, assim Hashem diz pra gente, pela qual eu, Hashem, te escolhi, Avraham Avinu, foi qual? Por que você é meu Habib, meu querido? A razão pela qual, disse a Kadosh Baruch Hu, que power, meus queridos, porque Leman Asher Yitzaveh et Banav, porque você vai dar continuidade e ensinar os teus filhos, netos e bisnetos o que você desenvolveu, aprendeu e chegou ao conhecimento. Ou seja, a gente vê uma coisa muito interessante, que Avraham Avinu sozinho não tinha capacidade de ser Avraham Avinu, porque ele não foi escolhido porque ele fez testes. O teste ele fez, muitos dele ele passou sozinho. Quebrar a idolatria ele fez sozinho. Pular na fornalha contra Nimrod ele fez sozinho. Porém, a razão pela qual ele foi escolhido, na provinha da FUVEST, mais uma vez, qual a alternativa? A alternativa é pela continuidade que ele daria ao povo. Essa foi a razão que ele foi escolhido. E isso foi necessário Avraham plus Sará. É curioso, acompanhem comigo, que um passo adiante, olhem que interessante. Logo depois que o povo sai do Egito, eles recebem uma mitzvah. A primeira mitzvah que a gente recebeu foi qual? Qual a primeira mitzvah que o povo judeu recebeu? 3 segundinhos para pensarem. Kiddush HaChodesh, Rosh Chodesh, santificar o mês. Porém, essa mitzvah ela pertence única e exclusivamente ao Bedin, ao tribunal. Eu que não faço parte do tribunal, naquela época vamos dizer, não tenho nada a ver com a mitzvah, quase. Se eu não vi a lua, eu não faço parte do tribunal. A primeira mitzvah que ela se refere a todo o povo Yehudi, aonde estiver, qual foi? Quer dizer, a segunda mitzvah a ser recebida, ou, mesma coisa, a primeira mitzvah que se refere a todo o povo Yehudi, é chamada Korban Pesach. Trazer um korban, um sacrifício, a cada ano na festa de Pesach. E fiquei observando, tem uma coisa muito, muito curiosa, depois procurei e já trago para vocês. Quando a Torá fala para a gente, olha, a primeira mitzvah para o povo é a seguinte, Vaikhu ish selebet avot selabait. Cada um de vocês vai trazer um animal, como korban, como oferenda para mim, Hashem dizendo, no korban Pesach, na festa de Pesach,
Mas o passuco não fala que cada um vai trazer o korban, está escrito selebet avot. A palavra bait, casa, olhem que interessante, queridos, procurei, a primeira vez que ela aparece na Torá, quando? No Korban Pesach. Ou seja, quando a Torá vem dar uma mitzvah para a gente, que é a primeira mitzvah que é entregue para o povo Yehudi, Hashem inova para a gente um conceito chamado bait, casa, home, house. Até agora, o povo Yehudi morava no Egito baixo ao rigor do faraó, ao rigor dos egípcios. Surge na saída do Egito algo novo, que talvez a gente não tenha pensado até agora. Só quando o povo sai do Egito, a primeira vez que aparece a palavra bait na Torá, é referência à primeira mitzvah, porque até aí não tinha casa. Eles tinham que morar com todo mundo. Tinham um rigor, eles não tinham a gestão de onde eles moravam. Saindo do Egito, nós somos livres. Daqui para frente, Hashem falou, vai aparecer uma nova instituição chamada Bait, casa no português. E a primeira mitzvah está completamente ligada a essa mitzvah, que é Korban Pesach. Por quê? Porque talvez, olhem que interessante, hein? A Torá está ensinando para a gente, agora vocês viraram um povo. E como Hashem falou para Avraham Avinu, eu só te escolhi porque você vai dar continuidade. Hashem está ensinando para a gente, para que haja uma continuidade do povo, é necessário que haja um bait, uma casa. Sem uma casa, sem um bait, não existe continuidade do povo. Não existe o porquê de eu, Akadosh Baruch Hu, falando, escolher Avraham Avinu. No português, no Brasil, a gente fala minha casa, minha vida. A Torá concorda com isso, mas talvez Hashem diria um pouquinho diferente, se a gente pudesse simular, minha casa, meu povo. Porque sem casa, sem bait, não tem povo. O fato é que a primeira mitzvah dada ao povo foi a primeira vez que aparece a palavra bait, casa, na Torá Kedoshá. Interessante que no árabe, eu não sei, talvez no Yiddish também tem alguma coisa, não conheço, mas no árabe, quer dizer, conheço o Yiddish, mas não lembro de ter isso no Yiddish que eu vou falar para vocês agora. No árabe, quando a gente quer saber quem é a pessoa, vem uma pessoa de fora, a gente quer saber quem é essa pessoa. Em árabe se pergunta Bet Min. O que quer dizer Bet Min? Filho de quem? Bet, Bait. Casa de quem? Que casa ele pertence? Olha que interessante. Vai 100% de acordo ao encontro da Torá. A casa Beit Min, Bait. A que casa ele pertence? É isso que interessa. Como assim? A gente sabe quem é a pessoa devido à casa onde ele veio. Porque a casa, em grande parte, define a pessoa. Óbvio que a pessoa vai daí para frente. Mas o starting point da pessoa, que ele é muito importante, é a casa da pessoa. Não é à toa que em árabe se pergunta, hey, de que casa ele veio? E a pergunta é, o que quer dizer a palavra casa de acordo com a Torá Kedoshá? A gente acabou de provar que Hashem escolheu Avraham Avinu porque ele é da continuidade. Primeira mitzvah, surge a palavra bait, casa na Torá. Agora a pergunta é, o que é uma casa de acordo com a Torá Kedoshá? Existe isso? Existe. Sério? Aonde está escrito? Olhem, acompanhem comigo. Voltamos para o Egito. Egito é a formação do povo Yehudi, meus queridos. O povo Yehudi saiu, se formou no Egito e se transformou num povo logo depois que eles pegaram visto para ir passear no deserto durante alguns dias, que acabou se tornando anos. Olhem que interessante. Durante a estadia deles no Egito, todo mundo conhece a história, Paró chega para o povo e manda matar qualquer menino. Kol aben ailod ayora tashlichu. Qualquer menino, bebê, Yehudi que nascer, joga ele no Nilo. Beleza. Todo mundo conhece a história. E aí, tinham duas parteiras, que, entre parênteses, parece dos comentaristas que não eram as duas únicas parteiras do Egito, porque haviam milhões de mulheres. Então, elas eram duas parteiras das mulheres Yehudiot, elas eram chefes das demais. Mas, fechando parênteses, essas duas parteiras que eram as chefes, as coordenadoras das demais, elas tinham que seguir a ordem do faraó. Quem eram essas duas parteiras? A gente sabe que o nome delas de verdade no RG, no cartório, era Miriam e Yocheved. Porém, olhem que interessante. O nome delas na Torá são chamadas de Shifra e Puá.
de novo, o nome verdadeiro delas era Yocheved e Miriam. Só que a Torá fala que essas duas parteiras que foram ordenadas a jogar os bebês dos Yehudim no Nilo e desobedeceram isso, por isso tiveram recompensa muito grande, porque elas mantiveram a vida dos Yehudim, elas não mataram eles e salvaram eles, cuidaram deles. Agora olhem que interessante, o nome delas verdadeiro era Yocheved e Miriam, a Torá chama elas de Shifra e Puá. O que quer dizer Shifra e Puá? Então a Gemara conta para a gente, e Rashi traz no Humash, que Shifra quer dizer que ela cuidava bem do bebê, passava hipoglós, passava óleo, perfume, dava um cafuné no bebê. E Puá era um outro título, vem da palavra Puá, Puá de choro, que ela chorava com o bebê, entendia o bebê, não deixava ele largado. Então olha que interessante. Na verdade o nome delas, mais uma vez, era Miriam e Yocheved. Só que a Torá dá um apelido de Shifra e Puá para elas. Presta atenção. Yocheved e Miriam, elas eram profetisas. E o Rambam traz para a gente, Maimônides, em Alachot Yesodei Torá, no capítulo 7, ele traz para a gente algo interessante. O que é um profeta? O que é uma profetisa? Diz o Rambam que para ser um profeta, homem ou mulher, either way, precisa ter um controle total dos sentimentos. Precisa ser um chacham, sábio, homem ou mulher. Precisa ser uma pessoa com uma kedushá, com uma santidade ímpar. Uma cabeça conectada com a Kadosh Baruch Hu. Uma vez que a gente viu alguns ingredientes do que é uma profetisa, um profeta, Miriam e Yocheved eram profetisas. Então elas tinham todas essas características. E a Torá falou para elas, quer dizer que essas super mulheres, a Torá não chama elas de Miriam e Yocheved, chama de Shifra e Puá. Por quê? Porque elas passavam hipoglós, davam um carinho no bebê e choravam junto com o bebê. Peraí, isso é peanuts comparado com o que elas eram? Como que a Torá dá um apelido pejorativo? Pessoal, seria talvez a gente ver uma pessoa que joga bola muito bem. Copa do Mundo. Artilheiro. Em um jogo ele fez 3 gols sozinho. A gente chega e fala, essa pessoa você não sabe. Ele joga embaixo do prédio contra o vizinho dele e ele ganha de 4-1. Ah, claro, embaixo do prédio contra o vizinho dele, gol a gol. Isso não é o que ele é. Fala a glória dele na Copa do Mundo. O cara é um businessman. Importação, vendas, milhões. Você não sabe. Ele fez uma venda hoje e ganhou R$5.000. Isso não é nada comparado ao que ele é de verdade. No exemplo de Miriam e Yocheved, eram profetisas. A gente viu quantos detalhes precisa ter uma profetisa, conforme o Rambam trouxe para a gente. E a Torá fala não. Sabe quem eram essas mulheres? Shifra e Puá. O que quer dizer Shifra e Puá? Que elas choravam com os bebês. Que elas passavam creme nos bebês. Isso é muito pouco comparado a elas. Por que a Torá não fala que Miriam e Yocheved, no nome original delas, que eram profetisas, com qualidades master, cuidaram e não mataram os bebês? Porque a Torá chama de Shifra e Puá. Vi uma vez uma história que acho que responde isso muito bem. Tem uma mulher indiana, que foi uma primeira mulher, se não me engano, que ela não era dos Estados Unidos, mais uma vez indiana, que virou CEO da Pepsi. Lembrem que Pepsi não é só uma bebida, PepsiCo é uma empresa de alimentos, bebidas, são bilhões e bilhões de dólares essa empresa. Acho que vale 150 bilhões, se não me engano. O nome dessa senhora é Indra Nooyi. Essa mulher, depois pesquisem no Google, indiana que virou CEO da Pepsi. De repente, ela recebe um telefonema às 9:30 da noite que ela virou CEO da Pepsi. Aceitaram o currículo dela e ela virou CEO. Muito feliz. Ela chega em casa meia hora depois, às 10 da noite, toda feliz. Volta para casa e vai contar para a mãe dela as notícias maravilhosas. Virei CEO da Pepsi. Ela chega em casa, pronta para contar as notícias para a mãe. Fala, mãe, tem uma notícia maravilhosa para te contar. A mãe fala, só um minutinho, antes das notícias. Você trouxe o leite hoje à noite que você deveria trazer? Aí ela fala, não, mas eu tenho uma notícia muito importante para te contar. Ela fala, compra o leite, vai na lojinha do lado, depois você volta. Beleza. Ela foi trazer o leite, voltou para casa e falou, mãe, eu tenho uma notícia maravilhosa para te contar e o leite está aqui já. A mãe fala, claro,
Falou, virei CEO da Pepsi. A mãe fala, uau, Mabruk! E a filha fica toda feliz. De repente a mãe fala uma frase muito forte em inglês para a filha. Keep your crown in the garage. Mantenha a sua coroa nobre de ser CEO da Pepsi. E essa mulher, depois procurem, apareceu na Forbes como uma das mulheres mais poderosas na história da indústria do mundo. Mas keep your crown in the garage. Mantenha sua coroa na garagem. Ou seja, disse a mãe para a filha, nessa casa você é mãe e esposa. Lá fora, você vai ser CEO da Pepsi. Ou seja, ela falou para a filha, coisas externas lá fora. As coisas internas de quem você é de verdade aqui dentro. Uau! Que história power! Eu acho que essa resposta, acho não na verdade, eu acho que essa história, certeza, se refere a qual é a resposta. Rav Shmuel Rozovsky não trouxe esse exemplo da Pepsi, mas ele respondeu, e eu achei que esse exemplo se encaixa muito bem. Por que Hashem chamou na Torá Kedoshá Shifra e Puá? Se o nome delas era Miriam e Yocheved, como a gente perguntou há 3 minutinhos atrás, disse Rav Shmuel Rozovsky, Zichron Libracha, o seguinte: o papel da esposa é ser esposa. E o papel da mãe é ser mãe. E quando Hashem falou que quem cuidou dos bebês, Shifra e Puá, mas elas eram profetisas. Diz a Torá Kedoshá, você não entendeu nada. Elas eram muito mais do que profetisas, porque naquele momento os bebês precisavam de uma mãe. E o nome mais nobre que a gente pode dar para isso é Shifra e Puá. Alguém que cuida do bebê, que dá carinho ao bebê, que passa creme no bebê, que chora junto com ele, que faz o bebê se sentir bem. Mas é isso o louvor de uma profetisa? Keep your crown in the garage. Sim, o que você é de nobre, mesmo a profetisa, mantenha na garagem. Em casa. E aqueles bebês não tinham casa, porque estavam sendo jogados fora, então elas tinham que cuidar como a mãe dos bebês. O maior título era Shifra e Puá. Cuidar do bebê, fazer carinho para o bebê. E a gente esqueceu um pouco disso na geração século XXI, eu acho. Quando perguntam para alguém o que você faz, a pessoa fala trader, ou uma mulher também. Um dos elogios, eu sou advogada, eu sou trader, eu dou aula de francês, sei lá. Mas se alguém responder qual a sua função, preencher dólar, não dólar, separado, 2 palavras, do-lar, é meio vergonha, tipo, tá, não tem mais nada para falar, então fala do lar, tipo, é desempregado. A Torá conta pra gente que mais do que uma profetisa era Shifra e Puá. Tá errado. Keep your crown in the garage. Se você trabalha, maravilha. Se você é advogado, espetacular. Se você cozinha muito bem, vende comida, parabéns. Louvor e merece mesmo. Porém, não esquecer a função principal de uma mãe, de uma esposa, que é cuidar da casa. E sem isso não tem povo, porque a primeira mitzvah é Bait, e Bait é composto especialmente da mulher que faz parte da casa. Por que Shifra e Puá é tão importante, e era tão importante naquele momento, e obviamente que não menos no século XXI? Porque o carinho, o chorar junto com o bebê, o carinho que elas tiveram com o bebê, e a gente tem hoje em dia com os nossos filhos, isso traz autoestima, isso traz segurança. E uma pessoa, não precisa nem explicar isso, uma pessoa com autoestima, com segurança, é uma pessoa completamente diferente de alguém que não teve isso. Antigamente, na psicologia, de acordo com a grande maioria, se acreditava que deixar o bebê na cama chorando até ele aprender que tem que se virar sozinho, à noite, fazia bem. Parece que a psicologia, grande parte, entendeu que tem que deixar chorar um pouco, mas não abandonar o bebê. Por quê? Quando a gente abandona alguém, ele se sente perdido, sem segurança. Isso deixa marcas fortes durante a vida inteira da pessoa. Seres humanos precisam de tempo, de atenção. Crianças mais ainda. Depois, quando eles viram adolescentes, eles precisam também, mas fingem que não. Mas quando são crianças, precisam de tempo, de atenção.
dinheiro. E o pior de tudo, olha que interessante, olha o milagre que Kadosh Baruch Hu fez. A criança chora no meio da noite, reclama, suja a fralda, e o pior de tudo ainda é que os pais acham isso fofo. Isso é um milagre que Hashem fez, para que a gente precise, goste e queira cuidar dos nossos filhos. Agora, por que Hashem fez dessa forma? Fiquei pensando, olha que interessante, os animais, talvez alguns falam que as focas têm alguns traços que precisam de um certo carinho, mas a maioria dos animais, e mesmo as focas, são muito diferentes as baleias, desculpem, são muito diferentes dos seres humanos. Eles nascem, o cavalinho cai, já poucos dias depois está andando, galopando e tchau, não precisa mais muito da mãe, se vira. O boi, o bezerro e daí por diante. Por que o ser humano, se largar ele, hoje em dia antes dos 20 anos ele não faz nada, talvez 25, não sei, ele não faz nada, ele precisa de cuidado, leva atrás, ajuda, e leva para a escola, e faz lição de casa, e aula particular. Por que precisa de tanto cuidado diferente de todos os outros seres que existem no mundo? Porque Hashem talvez está falando para a gente, olha, que os animais vão se virar aí, vieram para ser animais no mundo, o ser humano veio para ser um ser, e um ser precisa de segurança, precisa batalhar, tem o objetivo dele na vida, e para tudo isso precisa de um bait. Porque se não tem um bait, não tem segurança, não tem da onde veio, o ser humano fica vazio por dentro. E para isso a gente precisa dessa conexão, e Hashem fez essa necessidade que o bebê não se vira sozinho, para que haja uma conexão com o pai, especialmente com o bait, com a casa que é a mãe. Falando em mãe, aproveitar a brecha, que eles contam que uma vez o filho veio para casa e ele falou para a mãe, olha mãe, eu estou indo ficar noivo, para os pais, e a mãe estava lá em casa, falou para a mãe especial, estou indo ficar noivo, eu trouxe minha noiva e mais 2 amigas dela. Eu queria, sem eu contar, que você descobrisse quem é a minha noiva. A mãe escuta isso e fala, claro. Deixou as 3 sentadas no sofá conversando com a mãe. Uma era a futura noiva e 2 eram amigas dela. Mas a mãe não sabia quem era quem. E aí depois de meia hora o filho volta e fala, mãe, descobriu qual que é a minha pretendente? Ela vira para o filho e falou, claro. E o filho fala, qual que é? Fala, a que está sentada no meio. O filho fala, você acertou, mãe? Ela te contou? Ela diz, não. Então de onde você acertou? Ela falou, é a única das 3 meninas que eu não gostei. Eu sei que ela é a sua pretendente. Voltando, falando da Jewish Mother, da Irish Mami, é o seguinte. A mulher normalmente é vista hoje na sociedade como o legal é quando trabalha, quando faz tudo isso. E de novo, a Torá não é contra isso, porque se precisa e se a mulher sente bem, por que não? Mas o que a gente está querendo mostrar hoje é que isso não vem em vez de cuidar da casa. Isso não isenta cuidar da casa e formar a casa, porque foi a primeira mitzvah dada ao povo e a primeira vez que a Torá usou a palavra bait, e por isso que Avram Avinu foi escolhido. Eu estava em Israel recentemente. Eu queria contar para vocês que sempre que eu viajo e eu tenho oportunidade, eu gosto de aprender, eu adoro aprender. Tenho uma sede muito grande por aprender, ainda mais coisas que têm a ver com o meu trabalho, que é Hinur, que é educação. Então fui visitar algumas escolas, alguns mechanchim, alguns educadores, pessoas mais velhas, pessoas talmidei chamim, pessoas muito grandes dentro do povo Yehudi, de escolas. E eu sentei estudar com alguns, e alguns eu aproveitei para perguntar algumas coisas, e de repente, em algum momento eu estava descrevendo um cenário de Hinur, de educação, e perguntando uma sugestão desse grande sábio, e de repente ele falou, olha, eu comecei a explicar como funcionam as coisas aqui no Brasil, ele falou, eu conheço porque eu já fui para a América do Sul e já fui para o Brasil também. Falei, que bom, assim fica mais fácil para entender o cenário e poder me responder conforme. E olha que interessante, ele falou, olha, eu vou te contar uma coisa que me impressionou muito, dizendo esse Talmid Chacham para mim, em Israel, faz poucos dias atrás. Uma vez eu cheguei no escritório de alguém, e eu vi esse homem com uma kippá preta grande na cabeça, no birô dele, no escritório dele, livros de Torá, alguns estavam usados, então um sinal que ele usou, não é só enfeite, mesmo que fosse enfeite também é bonito, livros de enfeite, não outras coisas. E a pessoa começou a conversar comigo, eu vi que é uma pessoa estudada, que sabe conceitos de Gemara, uma pessoa estudada, versada mesmo.
Até que de repente a esposa apareceu no trabalho e quando ela entrou, eu não sabia quem era. Fiquei um pouco na dúvida, fiquei em silêncio, esperei e de repente eu percebi que era a esposa. E ele falou para mim o seguinte, esse grande Talmid Chacham Israel falou para mim, eu fiquei chocado. Mas depois eu percebi que muitos outros lugares eram assim. Eu falei, o que te deixou chocado? Ele falou, olha, porque eu vi que o homem parecia um grande Talmid Chacham, de fato era, fora a gentileza dele que era show, mas a mulher parecia que estava completamente em outro nível desse homem. E pessoal, a gente vê que isso muitas vezes acontece, e óbvio que é sem querer, mas acontece, e muitas vezes é interessante a gente ver que o homem estuda, o homem faz daf yomi, o homem faz shiur todos os dias, ou tantas vezes por semana, e se aplica, e a gente acaba deixando o conceito mulher não tão importante. O shiur de hoje vem mostrar para a gente que a mulher dá um banho no homem, porque a mulher é a casa. E se a mulher não está se aplicando, não está aprendendo Torá, então que banho ela pode dar? Talvez gelado. Esse Talmid Chacham falou, talvez se acostumaram com isso, e a gente sabe que é uma realidade, mas não era para ser normal, porque é a mulher que define o tom da casa. E se a mulher também não estudar, se o marido também não valorizar o crescimento da mulher e proporcionar um crescimento para ela, então por mais que ele fique 12 horas por dia na sinagoga, coloca a voto para ele, e grande mérito de cada segundo vale, mas a casa não vai conforme isso normalmente. O Hinuch depende basicamente da mulher na casa. Quem define valores na casa, ou tzniut, recato, ou o que valorizar, ou o que deixar de valorizar, normalmente é a mãe da casa. Por isso que Rebbe, na Gemara, diz pra gente, eu nunca chamei minha esposa de esposa. Então como você chamava ela? Pergunta o Talmud. Eu chamava minha esposa de bait, de casa. E a Torá aqui não vem contar como dar apelidos. Então comentar pra gente, olha, que a função dela, eu nem vi ela como esposa, eu vi ela como casa. Não conseguia nem chamar ela pelo nome, eu chamava ela de casa, minha casa. Por quê? Não porque minha casa é minha vida. Mas por quê? Porque é a esposa que define a casa. Ela é a casa, e sem ela tem um vão. Quer dizer, mesmo que ele fizer da filme, e de novo, tudo isso é mérito, e um mérito não tira o outro. Certeza que é valorizado. Tzedakah, estuda Alahá, maravilhoso, faz prova, isso é espetacular. Mas e se ela não? 3 pontinhos. A resposta, se ela não, normalmente a casa também não. Porque lembrem que Avraham Avinu não foi escolhido. Por quê? Porque ele passou 10 testes. Porque ele fez a Kedat Yitzhak. Tudo isso fez ele ser um grande homem, um gerador de energia. Mas ele só foi escolhido por uma razão, e a Torá conta isso para a gente taxativamente, como a gente mencionou. Leman asher itzaved banav ved beto acharav. Porque eu sei que vai ter continuidade. E a continuidade a gente está vendo que depende de quem? Da mulher. Estava pensando, se é assim, talvez a gente pode sugerir o seguinte. A Gemara traz no Tratado de Evamot, na página 62b, o seguinte, que qual a conduta o homem tem que ter com a outra metade dele? A Gemara conta o Rev Kegufo, ele tem que gostar da esposa dele como ele gosta do corpo dele, o Mechabda e o Termigufo, e tem que respeitar ela mais do que ele respeita a si próprio. Talvez a explicação comum é porque a mulher é mais sensível, então ele tem que tomar mais cuidado. Mas olha que interessante, pessoal. Fiquei pensando, o Mechabda, kavod, respeito, e o Termigufo mais do que ele próprio, assim traz o Rambam também, na Alahá. O que quer dizer isso, pessoal? A palavra kavod, respeito, em hebraico nada é por acaso, vem da palavra kaved. Kaved em hebraico é peso. O Mechabda e o Termigufo, dá mais peso a ela do que a você próprio. Talvez essa é a explicação também da Gemara. Olhem que bárbaro. O que quer dizer isso? O Mechabda dá mais respeito. E respeito a gente falou que é kavod, e kavod é da palavra peso. Então dá mais peso a ela do que a você mesmo. Por quê? Porque ela que define a casa, querido, não você. Então dê mais peso a ela do que você. Porque você não é o artilheiro aqui nesse jogo de futebol chamado casa, chamado família. Talvez esse é o pshat, talvez a gente pode dizer o Mechabda e o Termigufo, que o homem tem que dar mais peso para a esposa dele do que para ele. Por quê? Porque ela é mais importante do que ele na função. Bolo dá para encomendar em casa. Casa limpa, a gente tem ajuda
na América do Sul. Lavar roupa tem ajuda na América do Sul. Outros países não são assim. Estava em Israel, como eu ensinei para vocês, cada um se vira sozinho, né? Agora, valores na casa não dá para terceirizar. Isso, muitas coisas dá para terceirizar, dá para ter ajuda, mas tem coisas que não dá. Isso é a casa judaica. O que nós elogiamos dentro da nossa casa? O que, né, a gente reclama dentro da nossa casa? Preste atenção nos exemplos, eu pensei bastante sobre eles. Que tipo de atitudes a gente sorri? E um sorriso é um approval, é uma escamar, é um ok, é o eu estou contigo na nossa casa. E que tipo de atitudes a gente fica um pouco azedo, fica um pouco mais gelado, quer dizer que a gente desaprova na nossa casa. Não precisa falar nada. Pessoal, nós temos dentro de casa câmeras. Eu não tenho. Tem no prédio, tem no escritório. O único lugar que não tem câmera é dentro de casa. Mentira. As maiores câmeras estão na nossa casa. Tem câmeras até no Shabat, essas câmeras podem ter. Quais câmeras? Nossos filhos. Eles veem tudo. Não dá para apagar depois. Tudo é visto. É interessante. Tudo. Quando a gente sorri para alguma coisa, eles veem o que a gente gosta, o que a gente valoriza. Quando a gente não sorri, é o que a gente não gosta. Quando a gente reclama de alguma coisa, olha, isso que incomoda meu pai ou minha mãe. Quando a gente elogia uma coisa, é isso que faz diferença para eles. Isso é uma casa, essa função. Keep your crown in the garage. Olha que frase famosa, que maravilha essa frase, que fique famosa agora. Mantenha sua coroa na garagem. Maravilhoso que você é presidente da Pepsi, mas aqui em casa você é mãe. Shifra e Puá na casa vem antes de profetiza Yocheved e Miriam. Não é à toa que o maior Rosh Yeshiva do mundo, mesmo Moshe Rabbeinu que fosse, ele não define a próxima geração. Quem define de acordo com a Torá Kedoshá, quer dizer, é a única definição que existe. Se a próxima geração vai ser, se os filhos vão ser Yehudim ou não vão ser Yehudim, quem define isso? A mãe. Por que é definido pelo sexo feminino, pela mãe, se os filhos são Yehudim ou não? A gente aprende isso de um passuco na Torá. Mas a lógica, qual é a racional disso? O racional disso é porque é a mãe que define a casa. Fora que, óbvio que Hashem falou e tem um passuco. Mas talvez a lógica disso é porque a mãe define a casa, então vai de acordo com isso também. Acompanhe comigo nessa fase final do Shiur, já que a gente está falando de que é uma casa, de acordo com a Torá Kedoshá. Eu escutei uma vez o filho do Rav Chaim Kanievsky e da sua esposa, Zichronam Libraha. Ele veio uma vez e contou, escutei ele falando, uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele falou o seguinte: durante os inúmeros anos que eu morei na minha casa, e até hoje, casado, um senhor um pouco mais já pai, né, e avô, falou, eu nunca me lembro, escutem isso pessoal com 4 ouvidos, eu nunca me lembro de ter escutado uma lição de moral da minha mãe. Olhem que interessante. A mãe dele, na verdade, quando estava em vida, as pessoas viajavam para Israel, para Bnei Brak, para Rehov Arashbam, que é a rua da casa do Rav Chaim Kanievsky, e da sua esposa, muitos para visitar a esposa. Também para visitar, óbvio, Rav Chaim Kanievsky, mas ela era uma personalidade em si. Disse o filho, da boca dele, nunca escutei minha mãe, na vida dela inteira para a gente, dar uma lição de moral. Como pode ser? Cadê a educação? Cadê a educação? Cadê o Hinur? E aonde vem a educação? Simples, pessoal. Porque é tudo tão transparente para os filhos que não precisa dar bronca. O nosso sorriso mostra o que nós aprovamos. A nossa cara um pouco azeda mostra o que nós desaprovamos. Então, o pessoal que está com as coisas muito claras, controla as midot dele e não fica bravo, é muito claro para os filhos o que meus pais gostam e o que eles não gostam. Cheguei cedo na reza, elogio, estudei mais 2 minutos, uau, que gostoso! Cheguei atrasado, não estudei, briguei, falei palavrão. Óbvio que se alguma criança vem e conta uma piada que tem palavrão, a gente não precisa gritar com ele, talvez explicar algum momento, mas só o fato de a gente não rir e falar, pai, por que você não gostou? Mãe, por que você não gostou? Palavrão não dá nem para rir. Pronto, não precisa dar bronca. Isso já mostra de uma forma profunda o que nós pensamos, qual que é o nosso bait, qual que é o lema da nossa casa.
Imaginem, sabe, os caminhões têm um bumper sticker, tem um lema, tem um slogan atrás do caminhão. Qual que é o slogan da nossa casa? Isso não precisa muitas vezes falar. Dependendo do que a gente conversa na mesa de Shabbat. Quanto agradável é a nossa mesa de Shabbat. Não precisa ser só Torá. Mas tem uma música, pode ter uma piada, óbvio, sem palavrão mais uma vez. Se é gostoso, passamos uma mensagem. Agora, se a mesa de Shabbat é perguntar quanto fechou o câmbio do dólar, quem deve dinheiro para quem? E a drachá do Rabino hoje demorou mais 3 minutos, ou teve 10 aliot em vez de 7, ou o Gabai não chamou a pessoa certa para subir na Torá, também foi passada a mensagem. Nós estamos com câmeras 24/7 na nossa casa. Isso é maravilhoso ou pode ser o contrário, que seja maravilhoso. Sabem que Rav Steinman, Zichron Libracha, tem um livro sobre a Gemara chamado Ayelet HaShachar. E, na verdade, esse livro era anônimo e depois de 75 anos, que Rav Steinman já tinha 75 anos, descobriram que ele que escrevia. Ayelet HaShachar se refere a manhã, a aurora, talvez em português. Perguntaram para ele de onde vem esse nome, por que escolheu justo esse nome para os livros, quando descobriram que ele é o autor desses livros. Ele falou, Aleph, Yud, Lamed, Aryeh, Yehuda, Leib, Ail, Aleph, Yud, Lamed, as iniciais do meu nome. Então eu escrevi Ail, Ayelet, né? Uma palavra que tinha em hebraico, aurora, amanhecer. Mas por que justo isso? Aleph, Yud, Lamed, Aryeh, Yehuda, Leib, que é o meu nome em hebraico. Perguntaram para ele, isso é Ayelet. Tem um taf aí no fim. O que é esse taf? Será Steinman, taf? Minha esposa, Tamar. No livro ele colocou o nome da esposa. Por quê? Porque ele falou, mas ele que estudou, não foi ela. Não é verdade. Ela define a casa, ele mora na casa, ele foi definido por ela também. David HaMelech falou no Teilim, meus queridos, e a gente fala isso em todo Rosh Chodesh, ou Hagim, ou mesmo quando lê Teilim também. Quando disse David HaMelech, sabe quem sou eu? Sabe qual é meu RG? Hoje em dia, com o olhar, a gente desbloqueia o aplicativo do banco, colocando o dedo, o polegar, a gente com a impressão digital faz transferências. David HaMelech falou também, preciso me definir, qual é o meu dedo, qual é o meu polegar, qual é a minha impressão digital, quem sou eu? Diz David HaMelech no Teilim, Ani Avdecha, eu sou teu escravo, Hashem, Ben Amatecha, porque minha mãe também foi tua escrava. David HaMelech falou, eu sou só assim por causa da minha mãe. Olhem que gigantes, os homens perceberam quanto é o input da mulher dentro de casa, e sem ela, a casa fica vazia. Ah, mas ela trabalha, ela faz tudo maravilhoso e deve ser louvado. Mas keep your crown in the garage. E olhem só, para terminar um pensamento e uma história, como Lashon HaKodesh é perfeito. Olhem como o hebraico é perfeito. Como se fala mãe em hebraico? Em, Aleph, Mem. Em em hebraico quer dizer mãe. Vi uma vez uma coisa maravilhosa, não lembro o nome de quem. A gente sabe que a letra Aleph em hebraico vale 1 e a letra Mem vale 40. Em, Aleph e Mem dá 41. Por quê? Porque quando a mãe vira mãe de verdade, no 41º dia da gravidez. Por quê? Porque a Gemara diz pra gente que os primeiros 40 dias o bebê é um líquido. Ele começa a virar um bebê de verdade a partir do 41º dia. Olhem que bomba! Quando a mãe vira mãe, Em, Aleph Mem, 1 mais 40, 41, no 41º dia. Aí nesse momento que ela vira mãe. E eu queria terminar com uma história que eu vi, ela faz 19 anos atrás, uma das histórias que mais me lembrou, eu li ela faz 19 anos atrás, e cada vez que eu lembro desse assunto, me volta essa história na cabeça. Uma das histórias que mais me marcou. A gente vê o poder da mulher, às vezes sem falar nada. O que a gente pensa, o que a gente elogia, o que a gente desaprova, o nosso sorriso e o contrário mostra quem nós somos. E um bait é uma mulher. Olhem que interessante. E sem bait não tem povo Yehudi. A história vai da seguinte forma e quando a gente finaliza. A história se passa em Lakewood. Lakewood, na verdade, eu não digo que é uma cidade, digo que é um mundo. Para quem já foi lá, em Torá, virou um mundo. Rav Aaron Kotler criou um mundo lá dentro de Torá. Label
só os nomes foram mudados, mas a história é 100% verdadeira. Um avrech, estudou na própria Yeshiva de Lakewood, estudou alguns anos, de repente ele chega em casa, a esposa dele vê ele com uma caneta e papel fazendo algumas contas no caderninho lá, algumas vezes tal, ela passa a ver ele com o caderninho fazendo contas, volta a ver ele, 5, 10 minutos, fala, o que está acontecendo aí? Que tantas contas você está fazendo? Ela falou, olha, eu estou com a calculadora e estou com papel, eu decidi sair do colégio, eu tenho que sair do colégio agora para procurar um emprego para trabalhar. Ela perguntou para ele, mas por quê? Disse, porque em vez de sobrar salário no fim do mês, está sobrando mês no fim do salário, eu não estou conseguindo fechar as contas, já fiz as contas algumas vezes e está ficando difícil. Ela falou, eu te entendo perfeitamente e óbvio, quando precisa trabalhar tem que trabalhar, é responsável, parte da casa, não tem problema nenhum. Ele falou, tá bom, ainda bem que você concorda. Ela falou, eu não concordo, mas eu entendo a necessidade. Ele falou, o que você quis dizer? O que muda? Ela falou, ela entra no quarto dela, pega uma sacolinha e fala, tá aqui, eu tenho a solução para você poder continuar mais um pouquinho no colégio. Ele fala, e qual a solução? Ela fala, abre. Ele abre, tem um anel de diamante. Ele olha para ela e fala, e o que eu vou fazer com isso? É o anel que você ganhou de casamento. É a única joia bonita que você tem. Ela fala, como que você vai fazer? Você vai vender ele, e com o dinheiro a gente vai poder ficar mais um pouco no colégio. Ele fala, de forma alguma, eu vou vender um diamante, que é sua joia, para poder ficar no colégio? Seria muito egoísta da minha parte, de forma alguma. É minha responsabilidade trazer o sustento para casa, se agora eu não consigo mais, eu vou trabalhar. Ela fala para ele, olha, o anel é meu, e eu faço questão que você venda, porque o seu estudo de Torá brilha para mim muito mais do que um anel. Nesse momento, o Leibel viu que era muito sincero, esperou alguns minutos, falou, se você mudar de ideia, me avisa. Falou, espera até amanhã. A mulher falou, claro. No dia seguinte, ela fala, estou mais convicta do que ontem. Por favor, resolve esse anel, e se você puder ficar mais um pouco no colher, para mim vale mais do que o brilho do diamante. Ele pegou um ônibus, foi de New Jersey para Manhattan, vendeu o anel nas lojas de joias. Ele entra na primeira loja, o dono da loja é um Hassid Satmer, e ele olha para o anel e vê, ele fala, olha, eu acho que eu posso te pagar nesse anel $1.000, mas me conta um pouquinho desse anel. Ele fala, eu estou no colégio, preciso vender o anel. Ela fala, sabe o que? Tem uma loja 2 esquinas mais para baixo, já que eu sou Yehudi, você é Yehudi, eu quero tentar o melhor negócio para você. Tem uma loja 2 esquinas mais para baixo. Eles entendem bem melhor do anel do que eu. Então, na verdade, eu pegaria uma segunda opinião lá. Embrulhei o anel direitinho para o cara, e Leibel falou, claro. Ele colocou o anel no bolso, agradeceu que o dono da joalheria foi honesto, ele anda 2 esquinas lá, mais 10 minutos. Nesse inteirinho, o dono da primeira loja liga para o dono da segunda, fala, olha, eram amigos, fala, olha, tem um cara aí de uns 30 anos indo vender o anel. Entende a história dele? Estou te avisando para você se preparar enquanto ele anda essas 2 esquinas. Logo que ele chegar, você vai ver um avrech, estuda em Lakewood, vai identificar, está tentando vender o anel, entende a história dele, e qualquer coisa que você achar importante fazer, faz, e a gente divide o custo. O cara falou, tá bom, não entendeu muito o que estava acontecendo, mas falou, tá bom. O amigo dele chega na loja e finge que não recebeu telefonema nenhum, fala, olha, como vai? Eu falei, eu queria vender meu anel. Falou, claro, deixa eu analisar ele para você. Fala, me conta a tua história. Fala, olha, na verdade eu estou no colégio, eu estou até com vergonha de te contar isso, porque eu não queria que minha esposa vendesse de forma alguma, mas ela fez questão que eu vendesse, falou que o estudo vale mais do que o anel, então eu estou aqui para vender, obedecendo minha esposa para fazer o que ela achou importante, e na verdade eu fico feliz, mas já que ela foi sincera. Ele olha, fala, claro, olhou, analisou, falou, uau, que anel maravilhoso. Pegou um cheque, dobrou e deu na mão do cara. Quando o Leibel, o dono da joalheria, deu o cheque para o Leibel, que foi vender o anel, ele abre, ele fala, está escrito $10.000 no cheque. Ele fala, o dono da outra loja falou que valia 1.000, vale 10 mil mesmo. Ele falou, claro que vale. O dono da outra loja é meu amigo, ele não entende tão bem de diamantes, porque não é o principal do que ele trabalha. Eu vi que esse diamante está maravilhoso, ele vale 10 mil fácil, pode levar ele. O cara ficou muito, muito feliz, um pouco com o coração na mão de voltar sem o anel para casa, mas a esposa queria. 10 mil dava para ficar mais bons meses ainda no colégio. E aí, quando ele está saindo da loja, o dono da loja chama ele e fala, olha, você esqueceu alguma coisa aqui.
E aí Leibel fala, não, o cheque está comigo, celular, eu estou tranquilo. Fala, sim, volta aqui. Aí a atendente dá para ele um pacotinho e fala, agora você pode ir embora. Ele não entendeu nada, colocou o pacotinho no bolso, ele chega no ônibus, no meio do caminho, vê que o anel estava dentro do pacotinho. Ele liga para o dono da loja e fala, olha, o senhor me pagou, muito bem pago, e me devolveu o anel, acho que foi um engano. Ele fala, meu querido, o diamante é seu, porque a sua atitude foi uma atitude de diamante. Então você merece o diamante e o valor do diamante também. Faça bom uso dos dois. Tudo de bom. Pessoal, olhem que bomba, que história arrepiante. A mulher estava pronta para vender o seu anel para o marido continuar no colel. Redefiniu o estudo do marido, redefiniu a casa, redefiniu o valor, sem falar nada, quase que nada. Porque com o nosso approval ou disapproval, a gente comanda uma orquestra inteira chamada Bait. Que a gente possa ter uma casa feliz, possa ter uma mulher que puxe a casa para cima, porque esse é o pull da mulher muito mais do que o homem dentro da casa, e que a gente possa valorizar o crescimento espiritual das senhoras dentro da casa. Tudo de bom e uma noite maravilhosa para cada um de vocês.